o governo federal deve reforçar campanhas publicitárias que falem sobre o combate ao crime organizado, com o objetivo de tentar diminuir a sensação de insegurança entre a população. Pelo menos de acordo com uma reportagem que foi publicada pelo jornal O Globo, o plano é mostrar que, no primeiro ano desse governo, as quadrilhas e milícias perderam 6 bilhões em patrimônio, entre móveis, veículos, aeronaves e dinheiro em operações das forças de segurança, além de exaltar as forças policiais. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, o que acha dessa ideia? A campanha publicitária ajuda a aumentar a sensação de segurança da população, mas isso não diminui a necessidade e a obrigação de investir no enfrentamento a essas organizações, né? Ô Daniel, o que melhora a sensação de segurança da população é o combate à violência, é o combate ao crime organizado. O sujeito se sente seguro se ele andar nas ruas e não sofrer um arrastão, se ele puder desfrutar, né, de um feriado natalino e não ser morto, se ele puder ir para casa, ir para o trabalho e voltar para casa sem ser assaltado, né, sem sofrer nenhum tipo de violência. É isso que dá segurança, a sensação de segurança. Crime a gente sempre vai ter, né? Batedor de carteira, não sei o quê. O pessoal dá um vacilo, vai lá, como acontece em países da Europa, o pessoal aí no fim do ano dando muitas dicas, né, olha, você vai para Paris, cuidado com os pickpockets, cuidado com os batedores de carteira, mas você anda lá e as ruas são seguras, você tem a sensação de segurança, policiamento ostensivo, então assim, você vive a sensação de segurança. O resto é propaganda, o resto é propaganda. Propaganda é para tentar te convencer de que a realidade que você vive não é bem assim. Então assim, o que está se fazendo é gastar dinheiro para blindar o próprio governo, usar o recurso público para fazer propaganda daquilo que o governo faz, tem a obrigação de fazer. Aliás, as políticas de combate ao crime organizado, por mais aí que se fale que, olha, se avançou, houve aí uma operação recente da Polícia Federal, de fato, que desbaratou um grande esquema, né, de tráfico de armas, mas a gente viu explodir a violência no Rio, na Bahia, né, em estados do norte. Não me parece que a política de segurança pública esteja na direção correta. Inclusive, lá no Rio, teve de fazer uma GLO meia boca ali, cuidando, né, das áreas de fronteira, porque para não se admitir, né, a intervenção militar novamente no governo do PT, mas o fato é que os militares foram convocados para reforçar a segurança nas fronteiras. Então, o fato é o seguinte, não tem nenhuma novidade nessas políticas públicas. Essa é a, vamos dizer, a síntese desse primeiro ano. Você olhar, falar assim, tem alguma política nova, criativa, alguma coisa ousada que realmente mudou o panorama de combate ao crime organizado? Não, não tem. E também não adianta só a polícia na rua, a operação, a investigação, o investimento em inteligência. É preciso que o judiciário seja convencido a aplicar a lei sem titubear, sem nenhum tipo de abrandamento na avaliação do crime que foi cometido. A gente já viu no ano passado, inclusive, diversas decisões em cortes superiores que liberaram quantidades de droga massivas, que liberaram criminosos reconhecidos, que foram presos por questões pequenas, por questiúnculas, por problemas formais que eles não absolvem, eles não tiram da realidade o crime que foi cometido. Então é preciso que se aplique a lei, né, sem titubear, é simplesmente isso. E isso precisa ser feito em conjunto, no conjunto das instituições. O nome dessa campanha, inclusive, deve ser o Brasil Unido contra o Crime. Alan Gani, também quero pedir sua análise e avaliação, o quanto essa ideia pode funcionar. Campanha publicitária para ajudar a diminuir a sensação de insegurança pública e também enaltecer o trabalho das forças policiais ao redor do país, principalmente Polícia Federal. Olha, é
uma ideia estapafúrdia, né? É jogar dinheiro no lixo. Agora a pessoa tá lá vendo televisão, tá assistindo a Jovem Pan e vai entrar lá uma campanha dizendo: olha, agora apreendemos o iate do traficante, 6 bilhões de reais, né, do crime organizado. Isso não vai mudar a realidade, não vai mudar a sensação de insegurança. Esse não é o ponto, né? A peça de uma ficção que é uma propaganda não vai mudar a violência nas ruas, que é o grande problema. Eu concordo com o Dantas e assino embaixo de que o grande gargalo é a justiça. Enquanto a polícia continuar prendendo e a justiça soltando, a gente não vai resolver o problema da segurança pública, e essa sensação de insegurança, ela vai se tornar muito grande no país. Agora, o governo federal, ele pode fazer sim algumas questões aí, resolver algumas questões práticas. Não é coincidência, Caniato, que em todas as séries de criminalidade, porque tem várias séries e aí os números são um pouco divergentes. Aliás, tem uma série do Ministério da Justiça que mostra até que a criminalidade caiu em relação ao ano anterior, mas a sensação de insegurança aumentou devido ao aumento de furtos, quedas em assassinatos, mas aumento de furtos. Os parâmetros são diferentes, né? Então vai ter série que aumentou, série que diminuiu. Mas, por exemplo, em 2019, chama a atenção que em todas as séries houve redução do número de homicídios. E uma redução expressiva. Foi uma redução ali na ordem de 20% em todas as séries. 2020 volta a subir um pouco em algumas séries, mas não na mesma magnitude. Então, por quê? Bom, no meu entendimento, tem 2 fatores. Primeiro, era um governo aonde a questão da segurança pública se torna prioritária. Então, isso, para o imaginário popular, para a sociedade, isso passa uma mensagem, né? Você está passando a mensagem de que, olha, o governo, ele não tolera a criminalidade. É claro que o criminoso, ele se sente mais inibido. Ele sabe que o Estado, de alguma maneira, ele não faz muito essa distinção de justiça, governo, mas o Estado, de alguma maneira, endureceu em relação à criminalidade. Então, essa é a primeira mensagem, diferente, por exemplo, agora de que o bandido, no fundo, a pessoa rouba lá um celular para comprar uma cervejinha. Olha como a mensagem é diferente. Segundo ponto, medidas práticas que o governo tomou. Uma das primeiras medidas que o então ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, tomou foi o quê? Endurecer as medidas nos presídios de segurança máxima. Então, transferindo alguns presidiários perigosos, líderes de facções, para prisões isoladas no norte do país, restringindo a comunicação. Então, isso pode ter tido, sim, um efeito. Ao contrário daqui, onde, por exemplo, quando, se eu não me engano, foi o Marcola que já foi logo transferido do norte para Brasília ali na primeira semana de governo. Então, essas medidas, elas podem surtir algum efeito. Quer dizer, o controle da fronteira está na mão do governo federal, aumentar o efetivo na fronteira, aumentar a segurança nos presídios de segurança máxima, né? Porque a gente sabe que várias ordens do crime são tomadas dentro de presídios, porque entra celular facilmente. Então, tem como o governo realizar a parte dele. Agora, é claro, e aí concordo absolutamente com o Dantas, né? A justiça também tem que fazer a sua função. E, aliás, cabe ao governo também esse diálogo com a justiça. Acho que a partir do momento que a gente entender que segurança pública é um tema prioritário na nossa sociedade, mais do que economia, porque isso afeta a vida das pessoas diretamente. A gente está numa estatística de guerra. A partir do momento que o Estado brasileiro entender isso, todas as instituições entenderem isso, a gente começa a reduzir a criminalidade nesse país. A hora certa em Os Pingos nos Is, 6h32. Agora, Mota, todo mundo na tela, inclusive, várias mensagens aqui de espectadores, ouvintes e internautas. Sueli Marques, triste ver essa realidade, o trabalho da polícia parece ser em vão. Prendem um chefe do tráfico de drogas, ele sai por um benefício concedido pela própria justiça. As leis de execuções penais precisam ser revistas para ontem. Sueli, obrigado pela mensagem, deve ser jurista, possivelmente. Agora, Mota, em relação a essa notícia, a peça publicitária ou a campanha que deve ser criada muito em breve, campanhas que destacam as ações da Polícia Federal contra o crime organizado, especialmente a apreensão de bens, não soa algo muito distante da população? Isso melhora a sensação de segurança?
Daniel, eu achei que essa notícia fosse pegadinha para minha volta de férias. E aí eu confesso a você que quando eu vi a notícia, a minha imaginação viajou. Eu fiquei pensando, que tipo de publicidade reduziria a sensação de insegurança do brasileiro? Aí eu pensei, só pode ser uma publicidade direcionada para os ladrões. Pense bem, é uma ideia genial. Uma campanha anticrime criada para os criminosos. Que tal assim? Senhor ladrão, antes de assaltar o trabalhador, pense 2 vezes. Ou então, roubar o celular para tomar uma cervejinha, tudo bem, mas evite matar a vítima, se for possível. A gente faz piada, mas o assunto é muito sério. A possibilidade de ser vítima de um crime violento é o segundo maior medo do brasileiro. Ele só não é maior do que o medo que a gente sente das ideias do governo. Pois é, vai lá, o Dantas pediu, vai fazer um complemento. Vai lá, Dantas. Olha, eu diria até que isso aí é campanha antecipada, porque a gente sabe que essa questão da segurança pública, ela está no topo das prioridades do eleitor. E nós estamos em ano eleitoral. Então, naturalmente, você está com um abacaxi a ser descascado. Não dá tempo de resolver o problema da segurança pública. Como eu disse, é um problema complexo, é um problema crônico e ele precisa do envolvimento do judiciário, pesado, né? E aí o que você faz? Faz uma peça de publicidade, faz uma propaganda e começa a falar de tudo que vem sendo feito, das prisões, né? De tudo aí, né? do tráfico, etc. e tal, e tenta ver se isso, pelo menos, convence o eleitor de que algo está sendo feito de forma concreta. Pois é, Gani, quer fazer um complemento em relação a isso? Não, essa propaganda, ela é tão absurda do que chegar lá no auge do governo Dilma, né, da crise econômica do governo Dilma em 2015 e falar assim, olha, o desemprego ele está reduzindo, a inflação está sob controle e o país está crescendo. É tão absurdo quanto isso. Pois é, a gente gira os nossos comentaristas, mas também traz a opinião e as mensagens das pessoas, várias delas se colocando contra as saidinhas temporárias. Agradeço muitas mensagens realmente, vários concordando com as falas dos nossos comentaristas e muitos perguntando, inclusive, sobre essas questões que envolvem o Poder Judiciário e uma possível revisão do Legislativo. O que é preciso, o que é mais fundamental? A gente falou das saidinhas temporárias, Mota, mas digamos que quando a gente fala dos problemas ligados à segurança pública decorrentes de decisões da Justiça, a gente não colocaria somente esse aspecto da saidinha, né? São alguns ingredientes que precisariam ser ajustados e alterados. Você gostaria de elencar alguns? Sim. Eu acho que o principal, a questão que está na raiz disso, Daniel, é uma questão moral. E aí, eu vou falar aqui para o cidadão brasileiro. O sentimento que você tem de indignação, de revolta, de repulsa, está totalmente correto. Não existe nenhuma base moral para o que se faz em termos de legislação penal no Brasil. O que a gente tem aqui viola a moral, viola a lógica e viola a realidade. É uma abordagem do crime que não faz sentido algum. A única forma de reduzir o crime, comprovada no mundo inteiro, é ter uma resposta eficiente e firme para aquele que comete o crime. Foi o que a gente viu, por exemplo, em Nova York, com a política da tolerância zero. Então, o criminoso tem que temer as consequências do crime que ele comete. No Brasil, não funciona assim. No Brasil, o criminoso tem uma série de benefícios, de proteções, a gente já falou até aqui do auxílio reclusão, que o Zé Maria mesmo disse, é um seguro, que o criminoso brasileiro tem um seguro à disposição dele. Imaginem vocês. Então, a mensagem que a gente precisa dar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes é: faça valer a sua voz, manifeste a sua indignação e a sua revolta, porque você está certo. O sentimento que você tem no peito de não aceitar essas coisas que estão diante dos nossos olhos está absolutamente correto.
Dantas, você fez uma boa provocação em relação a essa peça publicitária e fazendo uma conexão com o ano eleitoral. Em tese, a segurança pública é de responsabilidade dos governadores. Para as eleições municipais, essa deve ser uma pauta tratada também por candidatos às prefeituras? De que maneira o cidadão, o eleitor, aquele que mora na cidade também pode e deve cobrar o prefeito e como ele deve se posicionar? Anunciar uma parceria com o governador? De que maneira isso se organiza? Antes de responder a tua pergunta, Sim, Daniel, claro. eu queria só sugerir ao Mota, nessa campanha que ele criou, uma peça também dizendo assim pro ladrão de celular: olha, se você roubar, não faça live com o celular da vítima. Talvez isso reduza a sensação de impunidade que nós estamos vivendo no país, que eu acho que é maior até do que a sensação de insegurança. Muito bem. Olha, prefeitura tem responsabilidade, sim. Já ficou para trás a ideia de que segurança pública é só uma questão exclusiva do Estado, até porque a União também tem responsabilidade. Hoje nós temos alguns estados que já usam a Guarda Municipal para fazer policiamento ostensivo. Inclusive, há uma demanda para que essas guardas municipais possam portar armas e atuar caso necessário. A situação de violência ela se tornou tão presente no dia a dia que não dá para você abrir mão desse apoio. Por quê? Porque é lá na ponta, é lá na cidade, é lá no município que a coisa acontece, que as pessoas vivem, que o cidadão exerce a sua cidadania ou é impedido de exercê-la. É a calçada esburacada, ali o atendimento de saúde que não funciona, é a escola municipal que está toda em frangalhos. Então, a segurança ela faz parte do próprio processo, né, de social, de você estabelecer uma sociedade, uma comunidade e dar essa segurança para a comunidade. A gente espera que essas prefeituras possam atuar também em parceria, como você bem mencionou. O problema da Cracolândia está aí presente há anos sem ser resolvido. E quando se fala, você questiona fala, não, o problema é do governo. Aí o governo, não, o problema é que preciso também da prefeitura, mas aí tem que também falar com a União, porque é um problema que envolve tráfico de drogas, então é um crime federal. Enfim, ou você tem uma ação complementar, conjunta, das três esferas de poder, ou você vai sofrer sempre com políticas pontuais, desconectadas entre si e que não chegam a alcançar o objetivo final, que é ter realmente a segurança. Mas olha, lembrando, não adianta polícia sem justiça, não adianta prender se a justiça solta. Então, é preciso um diálogo. Por exemplo, eu me pergunto, por que não há nenhum questionamento sobre a revisão da DPF das favelas? Nós já sabemos, ela foi aprovada, ela foi votada, foi tomada uma medida cautelar lá na pandemia, em função de uma série de justificativas, mas essas justificativas já não se sustentam na realidade atual. E sabe o que aconteceu de lá para cá? As favelas ganharam barricadas. O crime organizado, facções e milícias tomaram de forma oficial esses territórios, criaram muros para impedir que a polícia adentre esse território. Isso envolve até mesmo o motoboy, que o pessoal da esquerda gosta de defender. O motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, o sujeito é roubado hoje, ele vai lá na polícia dizer, olha, seu PM, roubaram a minha moto, mas eu tenho o localizador, essa moto está lá no Morro do Alemão. E o PM fala, meu filho, mas a gente não tem como entrar lá. Então, assim, ou você rediscute isso, ou o judiciário tem uma postura mais ativa e mais dura em relação ao combate ao crime, assim como as demais autoridades, assim como a polícia, ou você não conseguirá efetivamente nenhum resultado concreto ao longo dos próximos anos. São aspectos muito importantes. O Alan Gani pediu a palavra. Não, isso que o Dantas falou aconteceu comigo, né? Essa história do localizador. Eu estava dentro de um Uber, né? De um aplicativo, e aí, Dantas, roubaram o motorista, o celular. Não roubaram o meu celular, eu consegui esconder a tempo e roubaram do motorista. E eu tinha a localização do bandido.
Então, me deu 5 minutos ali, eu fui até a polícia, que era muito próximo do local que aconteceu o roubo. Eu falei, aqui, ó, o bandido continua no local, vamos lá. Ah, mas aqui não é a nossa área. Então é um jogo de empurra-empurra e ninguém quer assumir risco e ninguém quer ter a responsabilidade. O mesmo em relação, por exemplo, à Cracolândia. Teve no Pânico, acho que o prefeito de Joinville, eu tive uma participação e eu perguntei para ele, bom, por que não, o que precisa fazer em relação à Cracolândia? Ele falou, ó, qualquer autoridade, seja o prefeito ou o governador, tem medo de realizar uma internação compulsória, porque aquelas pessoas, evidentemente, elas não têm mais condições de responder por elas, né? Vivem ali como zumbis, em condições deploráveis. Então o Estado precisa agir, mas ninguém toma uma providência. Por quê? Porque o Ministério Público vai para cima. Ah, você está violando aí um direito, você fez uma internação compulsória, você vai preso. Não a pessoa da Cracolândia que precisa ser tratada. Então há uma completa inversão de valores nesse país. E tudo cai sempre naquela ideia de que o bandido, no final das contas, é uma vítima da sociedade. Aquela ideia de Rousseau. Se você resolver o problema social e econômico, vai resolver a criminalidade num passe de mágica. Agora, então como é que você explica que países mais pobres que o Brasil tem uma criminalidade menor? Aí vão falar, não, mas é a percepção de desigualdade. Não, tem países mais desiguais que o Brasil. E a criminalidade é menor. Então, só tem uma única resposta que todos aqui todos aqui concordam, que é a sensação de impunidade. Pois é, acho que o Mota quer fazer um comentário. Quer falar rapidinho, Dantas? Já passo para o Mota. Eu vou passar... Não, eu só quero jogar a bola pro Mota. Tem que parar de criminalizar o policial também, né, Mota? São dois fenômenos, né, que correm em paralelo e que são fruto da mesma fonte ideológica, né? A ideia de que o bandido é um pobre coitado, ou ele é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, ou ele é um revolucionário que luta para estabelecer a justiça social. Então, a gente vai lembrar aí, né, vários casos de atores, apresentadores que foram assaltados, que perderam relógios. E aí tem sempre a turma da esquerda que diz, olha, isso aí é a distribuição de renda, redução da desigualdade, né? Esse é um lado da moeda. O outro lado é você estabelecer uma guerra permanente contra a polícia, que é o que acontece no Brasil. No Brasil é impossível para a polícia fazer qualquer coisa certa. Eu desafio vocês a se lembrarem da última manchete grande da mídia, colocando a polícia como heroína de alguma situação, tá? Porque solucionou um resgate ou porque desvendou um crime complicado. Nem quando a polícia faz tudo certinho, ela consegue ser elogiada, apresentada, né, os policiais como os heróis, que eles são com muito mais frequência do que são vilões. Mas a maioria da nossa mídia não consegue digerir isso, porque do ponto de vista ideológico é completamente inaceitável para eles. Pois é, complemento do Dantas, eu vou ler uma próxima mensagem muito boa, inclusive. Vai lá, Dantas. Não, o curioso é que quando o jornalista que integra essa mídia é assaltado, ele vai procurar, vai bater na porta de quem? Não é do criminoso, é do policial, é da delegacia. Então, é preciso também que haja uma postura, que haja dignidade no exercício profissional de todos. Vamos parar com esse negócio de defender criminoso. O que a sociedade tem é a polícia. Você pode combater excesso, você pode pegar os maus policiais e punir, responsabilizar. Mas a polícia como um todo é o recurso que se tem. E nós é que entregamos esse recurso ao Estado. É a sociedade que dá o poder de força ao Estado e ele é exercido através da polícia. Então não faz sentido você criminalizar a polícia, porque você está abraçando o criminoso. Vai lá, Mota. E perceba, Dantas, a loucura que é. Porque a esquerda, ela impede efetivamente que o criminoso seja punido. Mas ela exige que o policial, né, culpado ou não por algum abuso, seja punido. Mas vamos supor que nós estamos examinando um caso de um policial que violou a lei. O que esse policial se tornou no momento que ele viola a lei? Um criminoso. Mas o criminoso no Brasil não é punido, porque a esquerda não deixa.
Então, é um pensamento maluco, porque você não consegue punir ninguém no Brasil. Nem um criminoso que tem o crime como profissão e nem um agente público que, por um motivo ou outro, errou no cumprimento do seu dever. A impunidade é para todo mundo, só a turma da esquerda que não vê isso. E essa demonização da polícia também torna o trabalho policial muito mais difícil, porque... Ele já entra como culpado. Ele já entra como culpado. Então, por exemplo, você está numa situação, né, que a polícia entra, aí tem troca de tiros, e aí está reagindo a essa troca de tiros, porque quando invade lá o morro, invade uma favela, não é recebido com flores, é recebido a bala. E aí, no mundo real, né, troca de tiros, pessoas morrem, né? Bandidos acabam morrendo. Mas no mundo idealizado dessa esquerda, não, o policial é culpado mesmo que ele agiu em legítima defesa. A gente viu isso naquele caso famoso aqui da Baixada Santista e do Morumbi também, a mesma narrativa. Ah, eles agiram com força total. Na cabeça deles é como se fosse um filme hollywoodiano, são recebidos a bala, aí o policial ele tem que parar, ter a frieza no momento, mirar no pé da pessoa, no joelho, acertar para não matar, né, e conseguir prender. Quer dizer, é um mundo irreal, é um mundo da fantasia, não é um mundo real. A pessoa está ali sob um alto estresse e ela já entra, como você falou, Candiata, ela já entra culpada. Então, veja, até o trabalho do policial, hoje a pessoa, né, um adolescente querer, não, eu quero ser policial, realmente é uma vocação divina, porque você tem todos os incentivos para não ser policial nesse país. Você ganha mal, né, e ainda você vai ter problemas com a justiça. O bandido não tem problema com a justiça. Agora o policial tem problema com a justiça.